presença na sua vida. E vai dar um jeito em tudo. Glória a Deus. Posso orar por ela? Eu estou aqui, mas eu não perder tempo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar sobre a vida da pastora. Ela sempre teve uma palavra rema, uma palavra de vitória, uma palavra, Senhor, que tem o efeito no mundo espiritual. Por isso, em nome de Jesus, que esta palavra venha de maneira completamente espiritual, entre no nosso cognitivo espiritual e que haja um efeito sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz, Senhor, irmãos. Amém. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Isaías, no capítulo 64, o verso 6. Eu estava falando para a pastora que essa semana eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava num restaurante, céu aberto, assim, aquela parte do restaurante que é do lado de fora, um monte de mesinha com aqueles sombreiros, e eu tinha que pregar. E quando eu abri a palavra e que eu começava a pregar, eu via várias pessoas, irmãos da igreja, dessa igreja, de outros ministérios, e eu via que várias pessoas se levantavam e saíam, outras ficavam brincando, rindo, e de repente o Senhor me tomava numa autoridade muito grande, e eu começava a pular dessa altura, e eu falava para as pessoas: não é tempo mais de brincar, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de posicionamento. E aí, quando no dia seguinte eu sabia que eu ia ter que pregar hoje, e Deus falou comigo o que era para pregar. E eu confesso que, mais uma vez, é uma palavra que eu não gostaria de pregar, mas eu entendo que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, que o Senhor quer nos curar, que o Senhor quer nos libertar, que o Senhor quer nos ensinar para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, né? Então a palavra no verso 6 diz: mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. E, queridos, Deus mandou que eu falasse de justiça própria. E justiça é dar a cada um que lhe é direito, o que é merecido, é estar em conformidade com o que é justo, correto, é o princípio que mantém a ordem social, que preserva o direito das pessoas de forma legal e tem a ver com lei. Todos nós temos dentro de nós um senso de justiça, e também nós temos a consciência de que nós vivemos num mundo injusto. E mesmo a gente não sendo pessoas muito justas, nós falamos e reclamamos da injustiça que nós vivemos. E com tudo que tem acontecido, né, nessa década que se iniciou nesses últimos 2 anos, do ano de 2020 para cá, e tudo que ainda vai acontecer, nós entendemos que o processo de transformação que Deus está operando em nós, ele foi acelerado. Você está vivendo coisas que você nunca pensou que iria viver. Você está passando por coisas que você nunca imaginou que você iria passar. E isso significa que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, e é uma obra de transformação, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, ela foi acelerada. E nós estamos vivendo na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na vida social, pressões para mudanças, que só se darão pela transformação da nossa mente. E essa transformação, ela precisa ocorrer
em bases das nossas crenças. E crença eu não falo como crença em Deus, mas eu falo de crenças que nós temos em relação àquilo que é certo, que é correto, em relação àquilo que é errado, em relação àquilo que é bom e mal, em relação àquilo que é justo e injusto, e outras crenças, como por exemplo, as tradições que nós trazemos arraigadas dentro de nós, né? São bases que precisam sofrer mudanças, como os nossos princípios, os nossos valores. E porque essas coisas, elas fundamentam a nossa vida. E uma dessas bases que precisa sofrer uma grande mudança é o nosso senso de justiça própria. Porque com essa pandemia, esse senso de justiça própria ele foi muito aguçado nas nossas vidas. A Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia, e isso fala de relacionamentos. E os nossos relacionamentos se intensivaram dentro dessa pandemia, nas nossas famílias. Estamos distanciados, né? Socialmente, mas dentro de casa nós estamos muito próximos uns dos outros. Então, esse senso de justiça própria, ele foi mais aguçado dentro de nós. E o que é o senso de justiça própria? É o conjunto de valores que cada um de nós criamos, com fundamentos no nosso próprio padrão ético e moral, para julgarmos. O conjunto de valores que nós criamos em mecanismos de compensação de erros e acerto para nos justificarmos. São rituais e procedimentos carnais que nós criamos para sermos aceitos. São fundamentos que nós criamos em compulsão pelo merecimento e pelo perfeccionismo, em fazer mais do que ser, no exterior, na aparência, mais do que no interior, na essência. São fundamentos que nós criamos no desprezo e no julgamento do coração, que são os preconceitos, e etc, e etc, e etc. São fundamentos criados por nós, com base na nossa vivência, com base na nossa cultura, com base naquilo que nós acreditamos ser o certo. E esse é o conjunto de valores que nós empregamos para julgar a nós e aos outros. E nós buscamos a nossa justiça própria, carregada de egoísmo, quando nós queremos ser favorecidos ou para favorecer alguém que nós achamos que merece. E a justiça humana, ela é falha, ela é parcial, ela é corrompível e muitas vezes, queridos, ela é mesquinha. E a nossa mente entende justiça como que o outro merece sempre ser punido e pagar as consequências dos seus erros. Mas quando diz respeito a nós, quando somos nós a parte culpada, nós vamos buscar recursos para nos auto-inocentar. E porque a justiça própria, queridos, ela anda de mão dada com a questão do mérito. Eu posso dizer para vocês, hoje, 30 anos de evangelho, eu posso dizer para vocês que eu fui uma pessoa que eu tinha um senso de justiça própria muito aguçado. E eu quero dizer para você, querido, que a justiça própria, ela faz com que a gente tome decisões e faça escolhas das quais nós vamos nos arrepender mais para frente. E a justiça própria, ela sempre vai dizer para nós que nós temos razão e ela vai nos impedir de sermos
movidos dessa posição da nossa razão. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, que diante do Senhor, o nosso senso de justiça própria, ele é como aquelas bandagens que envolviam as pessoas quando elas morriam, ou a lepra, né? Os pedaços da lepra das pessoas que ficavam cheios de secreção. Essas bandagens, elas precisavam ser queimadas, incineradas. Elas não podiam simplesmente ser jogadas numa lata de lixo. E para Deus, a nossa justiça é da mesma maneira. É algo podre que precisa ser incinerado de dentro de nós, de dentro das nossas vidas. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou para mim assim, olha, mesmo durante todos esses anos eu tendo trabalhado muitas vezes na sua vida, nessa área de justiça própria, porque você entendeu que você tinha isso muito aguçado e você quis que isso fosse tratado, ainda hoje você externa justiça própria. E eu tive uma situação semana passada que a minha justiça própria fez, né? Não em favor de mim, mas em favor de alguém que eu achava que não merecia aquela situação. E Deus falou claramente comigo, filha, cuidado, porque mais uma vez você está deixando que a sua justiça própria fale mais alto. E desde o momento, queridos, que Adão caiu e ele procurou estabelecer a sua justiça própria, ele tentou dar o seu jeitinho, e a nossa justiça, ela faz isso, ela tenta dar o nosso jeitinho, por meio das suas próprias obras, né? Quando ele pecou, ele entendeu, os olhos dele foram abertos e ele fez uma cinta de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E foi esse senso de justiça própria que a partir dali entrou dentro de nós, entrou dentro da raça humana. E por isso a justiça própria é o maior veneno que é inoculado no coração do ser humano. E a nossa justiça, ela não é boa. Romanos 3:10 fala, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E Paulo, ele entendia muito bem dessa questão de justiça e da justiça própria, porque o senso de justiça própria de Paulo levou Paulo a matar muita gente em prol de uma causa que ele achava que era certa, que era correta. E a Bíblia diz que ele confiava na carne, porque ele era hebreu de hebreus, fariseu, e quanto à justiça, ele era irrepreensível. Quanto à justiça da lei, ele era um homem irrepreensível. Ele mesmo fala isso. Mas ele considerou todas essas coisas como lixo, quando ele entendeu o que Jesus fez por ele. E a ponto de Paulo escrever com propriedade sobre a justiça divina, porque ele experimentou na carne essa justiça, a justificação. Paulo estava a caminho de Damasco, levando cartas ao governador para ter autorização para destruir os cristãos, para matar cristãos, para acabar com aquilo que ele achava que era uma seita. Quando ele caiu do cavalo, teve um encontro com o Senhor, né? Vai ter momentos, queridos, que dentro da nossa justiça própria a gente vai cair do cavalo. Nós vamos ter um encontro cara a cara com o Senhor. E Paulo chegou ao ponto de dizer, ele foi tão tratado por Deus nessa área, que ele chegou ao ponto de dizer que o ego dele estava crucificado com Cristo, e que Cristo já não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia, Cristo governava sobre ele, que ele não andava mais segundo a sua própria justiça, que ele não era mais comandado pelas suas crenças e valores humanos,
porque ele agora era um com Cristo, e o viver que ele trazia na sua carne tinha como base a obra da justificação que fora efetuada por Cristo e pelos méritos de Jesus. Queridos, quando nós nos chegamos a Deus, cheios das nossas razões, quando nós vamos diante de Deus, até mesmo quebrantados, nós não entramos no Santo dos Santos pelos nossos méritos, nós entramos pelos méritos de Jesus. Aleluia a Deus. E Paulo, ele pode explicar o mal que a justiça própria causa, quando ele diz lá em Gálatas 5, no verso 4 e 5, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Paulo não estava dizendo, olha, vocês estão perdendo a salvação. Paulo estava dizendo que a graça de Deus, que a graça de Cristo é o favor de Deus sobre nós. E Paulo diz que nós podemos decair dessa graça, que nós podemos sair de debaixo do favor de Deus quando nós exercemos a nossa justiça própria. E o que faz com que a graça seja interrompida nas nossas vidas e a gente não receba o favor de Deus dentro de determinadas situações é o exercício da nossa justiça própria. E Paulo, ele diz que a fé é anulada quando nós vivemos no padrão da lei, procurando merecer a bênção de Deus pelas obras. A justiça própria, ela faz com que a graça não tenha efeito sobre as nossas vidas. Quando nós estamos exercendo a nossa justiça, nós estamos debaixo da lei, fazendo algo com base naquilo que nós entendemos que é lei para nós. E isso nos faz perder o favor de Deus. Então muitas vezes nós não vemos determinadas coisas, determinadas promessas se cumprindo na nossa vida, porque nós estamos exercendo a nossa justiça própria. E tudo que nós fazemos, Paulo fala lá em Gálatas 2:21, depois que ele fala que o ego dele estava crucificado com Cristo, ele fala, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu tenho que exercer a minha própria justiça, então para que Jesus morreu? E ele fala, eu não anulo a graça de Deus. De que forma que Paulo não anulava a graça de Deus? Não exercendo mais a sua justiça própria. E porque ele sabia que a justiça que pousava sobre ele era a justiça de Cristo Jesus. Queridos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos é pela graça de Deus. Tudo que você conquistou até agora, se você chegou aonde você chegou, é por causa da graça de Deus que está sobre a sua vida. E cada vez que nós nos justificamos, nós perdemos a justiça que vem de Cristo. E o sinal mais claro da justiça própria é quando nós lutamos para ter razão. Eu tenho razão. Eu fiz eu tive essa atitude, eu fiz desse jeito, porque eu tenho a minha razão. E, queridos, e tem pessoas que assim, não importa o argumento que se use, elas sempre vão dizer que elas têm razão, que elas estão certas, e que se elas erraram, é porque alguém errou primeiro com elas. E o motivo de procurarmos sempre ter razão é porque nós ficamos magoados com os outros
é porque nós pensamos que temos alguma justiça em nós mesmos. Sabe, irmãos? Shanai Kamai Ungares. É muito duro a gente ser confrontado pela palavra, sermos confrontados pelo Senhor. Porque o Senhor está dizendo todas as vezes que você exerce a sua justiça, que você acha que você tem razão em alguma coisa, você está dizendo que a minha razão não é nada para você. E Deus tinha razão, né? Porque nós éramos pecadores. Deus tinha razão se Ele quisesse exterminar a raça humana. Mas Deus não fez isso. O Senhor agiu com amor. Ele amou o mundo. Ele amou os homens de tal maneira que Ele não pensou duas vezes em dar seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar da nossa futilidade, da nossa inutilidade, do nosso pecado, e nos trazer de volta para Ele. Outro sinal de justiça própria é a dificuldade em que nós temos de aceitar a exortação. Quando nós somos exortados por alguém, queridos, nós nos armamos de muitos argumentos para mostrar o quanto nós estamos certos. Dificilmente nós vamos ter a humildade de reconhecer que nós erramos, de dizer e abaixar a nossa cabeça e falar: não, eu sou culpado. E pessoas cheias de justiça própria, elas estão sempre prontas para condenar, sempre prontas procurando um culpado em situações que nunca são elas mesmas que causaram. Xarabacaya Nagashiriya. Sabe, amados, durante muitos anos, por causa daquilo que eu vivi dentro do meu casamento, eu achava que eu tinha sido injustiçada. E muitas vezes eu falei para Deus: eu paguei o meu erro, mas o outro não pagou. Onde está a justiça do Senhor? Cadê a sua justiça? Eu não vejo a sua justiça operando na minha vida. E um dia Deus falou comigo: por que é que você está tão cheia da sua justiça própria? Por que é que você me cobra essa justiça? Sabe, queridos, quando nós cobramos de Deus justiça, a justiça vai vir primeiro sobre as nossas vidas. Deus vai falar: tá bom, eu vou julgar o outro, mas antes de julgar o outro, eu vou julgar você. Shandai Kamayanagasvideka. Hore Kalahashi Kalabashai. E até hoje, quando eu me lembro das vezes que eu falei isso para Deus, eu peço perdão. Jesus me perdoa. Jesus tem misericórdia de mim. Eu sou uma idiota de pensar dessa forma, Senhor. E de imediato eu já começo mais uma vez a liberar perdão, porque eu não quero que essa justiça própria interrompa o favor de Deus na minha vida. O principal sinal da justiça própria, queridos, é o ressentimento, é o milindre, é a amargura, a mágoa que está dentro dos nossos corações e que nós externamos de forma amarga. Porque nós nos achamos bons, nós nos achamos justos e não admitimos que outros errem para conosco. E não damos o direito, e nos damos o direito de guardar o ressentimento, de guardar a mágoa e de exigir a justiça. E todos nós, quando agimos assim, nós estamos admitindo que possuímos falhas, mas de forma geral, que nós somos boas e nós possuímos erros, mas nós temos mais virtudes do que falhas. E essa
tem sido uma condição, queridos, de muitos cristãos, de muitas pessoas que se acham parcialmente justas e boas. E Deus, Ele quer demover isso de dentro de nós. Ele quer tirar isso de dentro de nós. Sabe, o senso de justiça própria, ele busca vingança. O senso de justiça própria, ele levanta barreiras nos nossos relacionamentos. O senso de justiça própria, ele causa separação, ele causa divisão. Ele quebra aquilo que é de melhor nas nossas vidas. E dentro do conceito de justiça, queridos, é sim ou não. Ou nós somos inocentes ou nós somos culpados. Não existe meio termo. E somente nós podemos desfrutar do favor de Deus se nós chegarmos ao fim de nós mesmos e admitirmos que em nossa carne não habita bem nenhum. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E isso me levar a uma postura de arrependimento, de quebrantamento. Reconhecer que eu preciso do agir do Espírito Santo na minha vida. Que a justiça própria, ela produz o orgulho. Porque a pessoa se vê merecedora e capaz. E o orgulho é ativado dentro de nós, porque eu posso, eu sou capaz, eu consigo. A justiça própria, ela produz murmuração, porque a pessoa, ela se vê merecedora dentro da situação que ela está sendo afligida. A pessoa, ela começa a murmurar, mas eu não merecia passar por isso. Por que eu estou passando por isso? Eu sou tão boa. Eu não mereci, olha, eu faço coisas boas. Eu fui assim, eu fui assado com tal pessoa. E por que eu estou passando por isso? Ela nos leva a murmurar e os murmuradores morrem no deserto. Shanai, Kamai, Andaias. A justiça própria, ela produz inveja, porque ela se vê merecedora daquilo que o outro recebeu. Ela faz com que a gente tenha inveja e com que a gente queira aquilo que é do outro, que o outro recebeu. A justiça própria, ela produz culpa, porque a pessoa não consegue receber o perdão de Deus e vive se condenando, porque o padrão de justiça dela é maior do que o padrão de justiça de Deus. Então, tem pessoas, quando a gente ministra, a gente vê que tem pessoas que não conseguem perdoar o outro, ou até mesmo se perdoar. Então ela vive cheia de culpa, porque o padrão de justiça dela está muito maior do que o padrão de justiça de Deus. E somente a justiça de Deus, queridos, excede o padrão de justiça nosso. Por isso Jesus falou, se o vosso padrão de justiça não exceder o padrão de justiça dos fariseus, vocês estão na roça. Vocês perdem o favor de Deus. A justiça própria, ela produz o legalismo. Ela nos torna pessoas críticas e condenadoras de tudo e de todos, porque dentro do nosso padrão de justiça, nós não erramos, nós não falhamos. E eu conheço pessoas que falam dessa forma: eu não erro, eu não falho, eu não vou mudar, porque está cheia da sua justiça própria. Quando nós lemos lá Efésios 6, nós vemos que o Senhor providenciou para nós uma vestimenta. E dentro dessa vestimenta, que é a armadura de Deus, nós temos a couraça da justiça. Por que é que Deus nos deu uma couraça da justiça? Essa couraça, ela protege a parte abdominal, ela protege o nosso coração. Porque
o coração é onde está a nossa consciência, é onde está o nosso senso de justiça própria. E os dardos inflamados do maligno ferem o nosso coração e aguça dentro de nós a justiça própria. Shanai Kamai Andayase. Queridos, e quantas vezes nós não tomamos uma atitude de nos revestirmos da justiça do Senhor, que é nossa, e que é uma couraça de proteção para a nossa alma, para a área dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa mente, dos nossos sentidos. Davi usa lá a armadura de Saul. Ainda bem que a armadura de Saul não servia em Davi, e Davi não conseguiu lutar com aquela armadura. Davi se revestiu da justiça do Senhor, e quando ele foi lutar contra aquele gigante, a armadura que estava sobre ele, a couraça que estava sobre ele, era a justiça do Senhor, que estaria sendo estabelecida sobre o povo de Israel. Nem eu nem você precisamos da armadura de ninguém, porque muitas vezes nós somos inflamados pelo senso de justiça própria de outras pessoas e vestimos a armadura de outra pessoa para defender ideais, para defender como que fala, coisas que nós acreditamos ser o certo, ser o justo. Queridos, a couraça da justiça, ela nos oferece a oportunidade de nós repudiarmos a nossa autojustificação. E ela nos dá confiança e coragem para nós enfrentarmos todo e qualquer tipo de acusação, seja a acusação que vem de nós mesmos, a acusação de Satanás, porque é a justiça de Deus que nos torna dignos. Nós não somos dignos de nós mesmos, queridos. Nós falamos assim: eu tenho dignidade, eu não vou viver a indignidade. Queridos, a nossa dignidade humana não vale para nada diante do Senhor, porque o que nos torna dignos é a justiça de Deus através da obra de Cristo nas nossas vidas. Jesus tomou sobre si toda a nossa injustiça, a injustiça que nós mesmos causamos. Ele tomou sobre ele para arrancar de nós o pecado, para nos justificar das nossas ações erradas. A vestimenta que o Senhor nos ordena vestir, Ele fala: revestivos da justiça de Cristo Jesus. Shanai Kamai Andayase. E o Senhor, o Senhor, queridos, nessa manhã está quebrando cadeias de aprisionamentos de justiça própria. Porque Deus quer nos curar de todas as feridas com as quais nós fomos feridos e que aguçaram essa justiça própria, fazendo com que nós levantássemos barreiras de defesa. Desarmar. O Senhor quer nos desarmar. Nessa manhã, o Senhor quer nos curar de todas as feridas com as quais
sobre as quais nós nos apoiamos para continuarmos exercendo a nossa justiça própria. Essa justiça própria, ela assume muitas faces nas nossas vidas. E muitas vezes nós nem percebemos que algumas coisas são justiça própria. E nós somos constantemente tentados pelo diabo a confiar nos nossos méritos. Queridos, e é por isso que nós precisamos vigiar. Manter vigilância. Quando dentro de uma situação nós nos vemos ressentidos, nós nos vemos depreciando pessoas, julgando, criticando, quando dentro de uma situação nós nos vemos melindrados, nós nos vemos cheios das nossas razões, nós precisamos vigiar, nós precisamos parar e dizer: peraí, deixa eu ver aqui como é que está a minha couraça, como é que está essa peça, será que ela está retalhada? Será que eu preciso pedir ao Senhor para que Ele venha trocar essa peça, para que Ele venha ajustar essa peça em mim? Porque de repente ela está folgada, porque eu não tomei as atitudes que eu precisava tomar, de me revestir da justiça de Cristo Jesus. Queridos, Paulo, ele foi um dos homens que mais sofreu situações de dor, de apontamento, de julgamento, assim, dentro da Bíblia, depois de Jesus. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi criticado pelos irmãos, Paulo foi de todas as formas, de alguma maneira, açoitado, sofreu naufrágios. E teve vários episódios na vida de Paulo que talvez a Bíblia nem conte. E Paulo, a cada situação, se despojava mais e mais da sua justiça própria, para que cada vez mais a justiça de Deus se manifestasse através da vida dele, a ponto de os próprios lenços que Paulo usava quando levava aos enfermos trazia cura. A ponto da palavra que Paulo pregou causasse efeito nas nossas vidas até o dia de hoje, queridos. Paulo, você vai ver que em todas as cartas de Paulo ele fala a respeito da justiça divina. Ele foi uma das pessoas, ele foi o apóstolo que mais pregou sobre justiça divina. Sabe por quê, queridos? Porque ele experimentou o poder dessa justiça na vida dele. Então ele pôde pregar com propriedade a respeito dessa justiça. Amados, eu não sei o que está ainda por vir nessa década e o que nós vamos ainda enfrentar nas nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, nessa manhã, que nós precisamos tomar uma atitude em relação à justiça própria dentro de nós. Que o propósito de Deus é que nós sejamos vasos de honra, que possam ser usados com qualidade nas mãos do Senhor. Da agora para frente, por causa daquilo que ainda está por vir, por causa daquilo que Deus ainda vai mover, as pessoas vão ter que olhar para nós e não vão poder ver em nós a nossa justiça própria. Queridos, a nossa justiça própria, ela nos faz tomar para nós a dor dos outros e impedir que Deus exerça a justiça dele e manifeste a graça dele sobre a vida do outro. Você quer receber cura nessa manhã?
quero que você levante e que você repita comigo uma oração. Xarapataia. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu te agradeço a couraça da justiça que tu me ofereces. Eu a aceito com avidez e eu a uso por proteção. E eu te agradeço porque me fazes lembrar novamente que toda a minha justiça vem de ti. Eu abraço a justiça que é minha pela fé no Senhor Jesus Cristo. É a sua justiça que é minha através da justificação. Eu rejeito e repudio toda confiança em minha própria justiça, que é como trapo de imundícia. E eu te peço perdão por todas as vezes em que eu decaí da graça, aplicando a minha própria justiça. E também que me purifiques de todas as vezes em que considerei a minha própria virtude aceitável diante de ti. Eu coloco a justiça do meu Senhor contra tudo que Satanás opera contra mim. Eu expresso o meu desejo de andar na justiça de Cristo e o convido a introduzir a sua justiça no contexto total da minha vida comum diária. E eu sei que Satanás tem que recuar diante da justiça de Deus. Obrigada, Senhor, pois em ti eu sou justificado e feito justiça de Deus. Eu vejo o Senhor nessa manhã quebrando cadeias de impiedade das nossas vidas. Porque a nossa justiça própria, ela nos endurece, ela nos torna resistentes em relação a situações que ocorrem na nossa própria vida, na vida de pessoas que estão ao nosso redor. A justiça própria, ela nos torna indiferentes, queridos, ao sofrimento alheio, porque nós estamos olhando muito para o nosso umbigo, para a nossa situação, e nós não nos deixamos comover pelo amor em prol de outras pessoas, inclusive daquelas que nos causaram o mal. Meu amado, Deus está dizendo para mim e para você que a partir dessa manhã nós precisamos caminhar mais dentro do perdão. Nós precisamos caminhar mais dentro de atitudes de perdão. Shanai Kamaya Nagasui Decanto Regalabachá. Porque Deus não somente, queridos, quer exercer a graça dele sobre as nossas vidas, mas Deus também quer trazer restituição nas nossas vidas. Deus quer curar relacionamentos. Amados, eu e você temos razão em muitas coisas, mas a nossa razão, ela não é maior do que a razão de Deus. Ela não é maior do que a justiça de Deus. Então nós precisamos devolver das nossas razões e deixar que Deus opere a justiça dele nas nossas vidas. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que a partir desta manhã, Pai, essa cura, Senhor, que o Senhor me mostrava hoje de manhã, Deus, venha se estabelecer nas nossas vidas. E
E que nunca mais, Senhor, nós possamos esquecer que o Senhor nos justificou, que nós somos justos no Senhor, Pai amado, e que essa justiça, Deus, que nós achamos que temos, Pai querido, ela é trapo de imundícia, Senhor. E que nós não venhamos mais permitir que essa justiça própria, Pai, venha comandar as nossas atitudes, as nossas decisões, venha comandar, Pai amado, as nossas vidas, Deus. Mas que a cada dia, Pai, nós tenhamos mais a consciência de que essa justiça tem que estar crucificada com Cristo. Para que Cristo possa governar sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve de volta, Pai amado, para os nossos lares, Deus, debaixo da Tua graça, Senhor. Que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas, Deus, debaixo, Senhor, da Tua bênção, Deus, debaixo do Teu amor, Pai amado, e consolados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, vai em paz, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana de vitórias, cheio da manifestação da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus.